Olá a todas e todos. Eu sou Leandro, faço parte da Associação Brasileira de Psicologia Política e estou aqui hoje para conversar com o professor Salvador Sandoval. O professor Salvador é professor titular da PUC de São Paulo e professor assistente doutor aposentado da Unicamp. O professor Sandoval é um dos pioneiros da psicologia política no Brasil e sendo ex-presidente e cofundador da Associação Brasileira de Psicologia Política e também é coordenador do Núcleo de Estudos em Psicologia Política e Movimentos Sociais, da PUC de São Paulo. Eu já vou fazer a primeira pergunta que elaboramos para o professor Sandoval e já vou passar imediatamente a palavra para ele. Pois bem, professor, como que o senhor avalia a relação adversarial do Executivo Federal com o Legislativo e com o Judiciário na atual conjuntura? E que implicações essa relação pode ter para a democracia brasileira? Passa a palavra ao professor Sandoval. Eu acho que a relação, essa relação adversarial é lamentável, porque diz respeito ao problema da pandemia, mas em termos da democracia brasileira, eu acho que é importante notar que, na verdade, perante a pandemia, que é um fenômeno mundial, okay? Está atingindo todos os países, e os países conseguiu derrubar a economia mundial. Uma coisa que é bom notar é que, na verdade, a luta contra a pandemia se tem dado a nível dos governos municipais e estaduais. E essa terceiridade que se está dando é pela própria displicência do governo federal, né? Mas, na verdade, provocou um certo invigoramento da importância dos governos locais e estaduais a responder a isto, né? Tanto que a gente vai ver que não só eles estão respondendo no plano da estrutura sanitária, hospitais, etc., mas governos estaduais e municipais começam a importar, né, equipamentos, máscaras, etc. Eles estão fazendo o que o Ministério da Saúde deveria estar fazendo num país. E, portanto, eu acho que ele é importante para a democracia no sentido de que, na verdade, ele descentraliza uma tradição brasileira de um presidencialismo imperial, não? E demonstra a importância e a eficácia de governos locais e estaduais. Não, e espero que isso perdure depois da crise. Legal. Muito obrigado, professor Sandoval. A nossa próxima pergunta é: e qual que é a importância nessa conjuntura de se pensar participação política, consciência política? Qual que é o papel que isso pode ter na atual conjuntura? Eu acho isso uma questão importante, porque, na verdade, a pandemia é como qualquer outra crise deste porte, guerra, etc. Ela envolve todo mundo. Não tem ninguém na sociedade que não é atingida diretamente pela emergência, né? Seja porque as pessoas são obrigadas a ficarem em suas casas, sabendo que tem um perigo de contaminação, seja porque, pelos meios de comunicação, estão vendo a tragédia que a pandemia está causando dentro do país. E também porque nós estamos todos expostos ao problema político que está presente neste momento, né? Agora, é importante agora pensar a consciência política e a psicologia política em uma forma que envolve um pouco a abstração, porque nós estamos em uma conjuntura em que as pessoas estão, em certa maneira, impedidas de expressar suas opções políticas comportamentalmente, em termos de manifestações, etc. Porque nós estamos todos quarentenados. Só tem o que eu gosto de chamar, no sentido do Harry Potter, os devoradores da morte, que saem na rua fazendo passeatas a favor do governo federal. Mas a maioria das pessoas estão dentro de casa, e as pesquisas de opinião têm mostrado isso. Tem um índice quase 80% das pessoas que apoiam o distanciamento social,
E só uma porcentagem menor, que é assim de 40 e tanto por cento, que não estão totalmente a favor de um distanciamento absoluto. Portanto, é muito claro que há um efeito conscientizador neste processo, né? O que nós temos como medida para isso são as pesquisas que estão sendo feitas, que vão aparecendo, etc. Porque a gente não tem outra medida que numa crise política seria importante, que é a medida comportamental. Porque neste contexto você tem panelaços, que talvez seja uma medida comportamental, mas ao mesmo tempo a gente pensa, bom, mas nesta coisa, esse grau de situação, por que não há mais panelaços, né? Talvez na verdade que porque muitas pessoas estão em contato com outras pessoas via internet, WhatsApp, etc., e entendem que é um grande consenso entre eles com respeito à situação política. E, portanto, o acto de ficar em casa é um acto político, né? O acto de responder que é a favor das quarentenas é um acto político, porque, ao mesmo tempo que um acto contra o vírus e no combate ao vírus, ele também é um acto político em favor da posição dos governos, estados, municípios que estão lutando contra a pandemia. E aí eu pensei, né, que você disse essa dificuldade de manifestar de forma comportamental a participação política, né? Mas qual é a especificidade das possíveis manifestações desse momento? Que não dá para ir para a rua, mas eu estou pensando junto com você aqui nessas outras possibilidades, né? Que as redes sociais, muita gente fazendo live, muitas pessoas, teve até uma manifestação virtual, né? Que eu não sei se você acompanhou, da ciência, que você fazia um avatar e queria que você falasse um pouco disso. Não, e você tem algumas pesquisas interessantes, por exemplo, tem um acompanhamento de WhatsApp, da Getúlio Vargas, etc., que eu tenho olhado, você começa a ver como que a forma que é tratado certos temas, né? Agora, majoritariamente, o sentimento antigovernamental é muito maior nesses veículos, né? E por isso a gente está vendo um comportamento de isolamento, né, político acontecendo, né? E por isso eu acho que a gente ainda temos que começar a discutir isso, porque esse é um novo fenômeno. É um fenômeno que não só está acontecendo agora, está se desenvolvendo agora, mas é um fenômeno que eu acho que vai ficar. Eu acho que mais para frente, com interconectividade, etc., nós vamos ver talvez a importância destes fenômenos não comportamentais, vamos dizer, não presenciais na rua, como fenômenos que vão fazer parte da democracia pós-pandemia, né? E eu acho que diferentes grupos políticos vão ter que começar a se mobilizar em torno disso. E isso que eu vejo que não tem uma grande discussão, é como pensar formas de comportamento que sejam mais direcionários e não esporádicos, como estão sendo agora, com respeito à crise atual. Porque agora o movimento é esporádico. As pessoas estão mandando, estão fazendo isto, mas você não vê os partidos ou as lideranças políticas organizando e incentivando estas questões, né? Mas ele é um fenômeno que está aqui para ficar. As pessoas descobriram nele, assim como o panelaço. As pessoas, na época pré-pandemônia, descobriram o panelaço por uma forma de tornar salas de estar, janelas de seus apartamentos, espaços públicos para manifestar. E continuou, e eu acho que vai permanecer esse tipo de comportamento no rua. Né, como forma de participação. E talvez seja uma forma nova de democracia. Sim. Interconectada, que a gente entrou ao cheio neste momento, nesse novo mundo. Muito bem, muito obrigado, Salvador. E aí, já para a gente ir encerrando, que recado você deixaria para as pessoas que estão interessadas em psicologia política,
qual que é a mensagem que você deixaria? Eu acho que este é um momento muito... Eu não gosto de ficar assim otimista, porque é um momento muito, muito pessimista em termos da pandemia, né? Mas, já que você provocou a pergunta, na verdade, a pandemia veio enfatizar a importância da psicologia política. Porque ele vai enfatizar o fato que pessoas estão em suas casas politizando, sendo conscientizadas por um acto que os obriga a ficar em casa. Tem que presenciar uma crise política que envolve, de fato, o bem-estar deles imediato, né? E levanta também umas questões que são interessantes em termos de demonstrar como diferentes grupos políticos estão agindo. E por isso, ele torna uma questão da consciência política e a psicologia de política um elemento importante que antes a gente entendia apenas como sendo questões de partidos e ideologia. Porque agora, por exemplo, nós estamos com questões, ou pelo menos a crise política em termos de conceitos, colocou em termos disso, vida e emprego. Isso é, na verdade, uma discussão que ultrapassa ou que repassa a questão ideológica, né? E nós vemos que diferentes grupos têm dificuldade de superar essa questão ideológica para enfrentar esta questão, né? E por isso as pessoas que estão em suas casas não vão julgar isso nesses sentidos, né? Porque eles são dois valores básicos: saúde e emprego. Na verdade, né, não há forma que nenhuma postura ideológica, salvo aquela da extrema-direita, que possa argumentar a favor de uma e não a favor de outra, porque eles estão interligados, né? E isso leva a população que estão em suas casas, ou que não consigam estar em suas casas por condições, a pensar isto. E a conscientização vai ter um impacto muito grande. Grandes crises como estas, como guerras, etc., têm provocado grandes transformações em consciências políticas em sociedades. Entende? Eu acho que a gente vai sair desta crise com uma transformação da consciência com respeito ao que realmente é básico que governos têm que fazer, por exemplo, sistemas de saúde, sistemas habitacionais, etc., né? Nesse sentido, eu acho que todo mundo vai, de alguma forma ou outra, ser conscientizado. E nós temos que estar preparados a fazer isso. Nós temos que estar preparados, sair da ideia que todo mundo pensa conforme as velhas ideologias, para pensar que novas ideologias vão sair desta crise, né? Muito obrigado, Salvador. Muito obrigado pela participação. Alguma coisa mais a acrescentar? Não, eu desejo você e todo mundo que assistir este vídeo de boa sorte, segurança, né? Porque tem uma sociedade a construir depois que a gente possa sair de casa, né? Mas nós já estamos começando a construir nas nossas casas esta sociedade. Temos de refletir o que nós queremos que o Brasil seja depois da pandemia. Ok. Muito... Tudo que era antigamente, nós tínhamos centralidade do governo central, etc. Agora, tudo entrou em questão. Nós conseguimos ver que, pelo menos, a gente consegue fazer uma boa luta contra a pandemia sem Brasília. Antes era tudo Brasília, né? E conseguimos fazê-lo sem na presidência. Agora tem no judiciário. O Congresso, surpreendentemente, pelo menos segmentos, são surpreendentes. Portanto, é um novo Brasil a ser construído. Certo. E começa a gente pensando a psicologia e conscientização agora. Ok, muito obrigado, Salvador, pela participação, pela disponibilidade. Obrigado pelo convite, né?